Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia de estudo André Luiz, do livro Nosso Lar, nessa quarta-feira, dia 7/6/2023. Hoje nós teremos o nosso irmão Paulo de Tarso, que vai conduzir os estudos. Fica com você, Paulo. Ok. Então, hoje nós estamos no capítulo chamado Amor, Alimento das Nossas Almas. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Convido a todos, então, a agradecer a Deus, a espiritualidade, por essa oportunidade de estudo, que esse nosso estudo e a reunião de nossas almas possa reunir energias, benfazejos, que possam ser dirigidas àqueles que precisam, também nossos irmãos que não puderam comparecer, trazendo-lhes um bom sono e levando-lhes a possibilidade de conhecimento também, em conexão com nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então hoje eu vou fazer esse estudo, que chama-se, é o capítulo 18 do Nosso Lar, chama-se Amor, Alimento das Almas, das almas, faltou um S aqui. Bom, esse estudo, em primeiro lugar, nós procuramos aqui trazer algumas coisas para aprofundar um pouquinho mais o estudo desse assunto tão interessante. Né? Da última reunião nossa, eu pedi para as pessoas pensarem numa situação que aconteceu. 2 capítulos desse livro levantaram, mostraram uma reunião dos habitantes lá do nosso lar, num determinado horário, se não me engano, no final da tarde, a Vadia pode me corrigir, onde eles fazem uma oração e aparece um coração azul. E eu até levantei uma pergunta, assim, da última reunião, se isso seria uma forma de pensamento, né? Porque eu fiquei bastante inculcado com aquilo. Falei, mas por que um coração e por que azul? Eu fui dar uma estudada e encontrei nesse livro aqui chamado Formas de Pensamento, Criações Mentais por Meio da Matéria Fluídica, da Annie Besant e do Charles Leadbeater. Essa dupla aqui viveu no século XIX, eles foram intelectuais, palestrantes, trataram muito de espiritualidade, de formas, estudaram muito formas de pensamento, mas também outras coisas, como chakras, corpo espiritual, etc. E tem um capítulo que chama-se de religiosidade, sincronia entre as almas. Quando existem muitas pessoas naquela egrégora, assim, religiosa, pensando em oração conjuntamente, de forma conjunta, eles mostram essa foto, a tendência de se criar formas coletivas, formas de pensamento coletivo de cor azul, azulada, um azul que pode variar na sua forma, dependendo do que as pessoas, né, estão pensando ali. Então, essas egrégoras religiosas, ou então mesmo esses agrupamentos de pessoas em oração, ou com alto sentimento de religiosidade, eles tendem a criar uma forma de pensamento azulado. Eu não sei se tem ou não conexão com aquilo, mas foi o que eu encontrei. Agora, a forma do coração pode ser uma mentalização, uma ideoplastia, vamos se falar assim, né? A ideoplastia, diferente da forma de pensamento, a ideoplastia é a ideia coletiva que transforma aquele corpo fluídico numa forma, dá uma forma, baseada no poder da mente das pessoas. Isso aqui, então, não tem muito a ver com o estudo de hoje, mas eu trouxe porque eu levantei essa questão. Então, é uma forma da gente aprender um pouquinho mais aqui sobre isso. Vamos lá, então, para o capítulo de hoje. Então, a nosso estudo é assim, nós fazemos leitura e vamos fazendo os comentários. Vocês devem lembrar que do último capítulo, o André Luiz entrou na casa da família do Lísias, foi convidado a morar com eles um tempo, o Clarencio levou até lá, e assim ele se integrou ali na família rapidamente. Logo que ele chegou, esse diálogo aqui é o primeiro dia dele lá nessa casa do Lísias, né, plano espiritual, nosso lado.
Então, terminada a oração, eles estavam fazendo uma oração, né? Esse é o capítulo, passou para outro capítulo, né? Então, terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados e fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências no nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grandes quantidades de energias, é necessário renovar provisões de força. Eu vou fazer o meu comentário e depois eu deixo aberto para vocês, meus amigos. Eu andei estudado aqui, vocês sabem que eu estudo antes, né? Eu gosto de estudar isso aqui. Então, esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui não é meu, é uma simples busca, né, de entender esse maravilhoso mundo do nosso Criador. Então, de interpretar, eu posso estar errado, por isso que a gente sempre pede a inspiração da espiritualidade, né? Às vezes tem alguns arrobos, né, umas intuições, umas ideias, umas perguntas, que nada mais são do que coisas para a gente tentar entender. Então, vou fazer uma análise, assim, linha por linha, rapidamente. É o seguinte: caldos reconfortantes e frutas perfumadas. Fruta perfumada, eu vou falar um pouquinho do odor. Como é que o espírito sente essa questão do odor, né? Perfumado ou não. Isso vai aparecer em muitas obras do André Luiz. No próprio Umbral, tem relato lá no próprio nosso lar no Messinho, que ele sentia o chão, as pessoas, as flores, a natureza ali, de uma forma muito perturbadora e com mau cheiro. E a gente sabe que pode existir esse mau cheiro mesmo. O perispírito, ele mantém muitas propriedades fisiológicas do corpo físico. Então, ele tem o poder olfativo, bulbo olfativo, córtex cerebral e tudo mais. Então, ele vai sentir isso aí. Então, da mesma forma que aqui na Terra a gente tem as frutas, né, que têm suas características, são perfumadas ou não, o espírito também pode sentir isso aí. Ele pode sentir um ambiente ruim, fétido, mau cheiro, como ele pode sentir essas frutas perfumadas, não tem nenhuma estranheza em relação a isso. E o fato de ele falar em concentrados fluídicos, deliciosos, olha, está mostrando um outro sentido nosso, que é o paladar, né? Então, lá ele mostra o odor e agora o paladar, os fluidos deliciosos, concentrados e fluidos deliciosos. Hoje, pela ciência, nós aprendemos que nós temos 5 sentidos, né? A ciência já descreve hoje 40 sentidos. Na verdade, nós temos muito mais sentidos do que nós pensamos, né? Então, aqui ele está falando de fluidos deliciosos, mostra a característica do perispírito, né, de sentir, né, pelo menos no nosso lar, onde eles estão ali, de sentir tudo isso. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. A residência do nosso lar que as dispensam quase por completo. Essas residências que dispensam quase por completo, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, possivelmente elas não estão no trabalho, vamos dizer assim, pesado, como no Ministério do Auxílio, nesses outros, que eles têm um trabalho muito mais... Ela mesma fala ali para baixo, trabalho pesado, ela usa esse termo, não sou eu que estou usando. Então, essas pessoas que estão envolvidas mais com atividades, por exemplo, de meditação, ou de outros tipos de conexão espiritual, vamos dizer assim, talvez não precisem despender muita energia, e podem prescindir um pouco mais desses fluidos concentrados. Eles podem se alimentar de outras formas, né? Inclusive, eu acho que tem uma relação aqui de serviço pesado que ela fala com a quantidade de alimento fluídico, porque como que na Terra, as pessoas que trabalham mais pesado, mais difícil, elas se alimentam às vezes muito mais. Elas necessitam de uma carga energética muito maior. Aqui está muito claro, assim, que tem uma conexão entre uma coisa e outra. Aí deixo aberto para vocês comentarem algumas coisas. Márcio. Primeiro, desculpe o atraso, gente. Eu cheguei, entrei, tive que sair e voltei. Tranquilo, Márcio. Mas com esse slide aqui é ótimo, eu concordo. A gente vê o pessoal do Pantanal, que acorda 3, 4 horas da manhã para ir
para lida, eles tomam aquele quebra-torto, que você já ouviu falar, né? Já. Então, Verdade. a gente, não é verdade? Comem aquele prato de manhã para aguentar o peso do dia. Já a gente que vai aqui trabalhar no consultório, fazer alguma coisa mais num ambiente melhor, a gente já não tem essa necessidade de comer tanto, né? Eu acho que é bem relacionado, sim. Está coberto de razão. Ok. Vamos para o próximo. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, o enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na União Divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Pessoal, eu achei assim o seguinte, você veja, união divina é onde, teoricamente, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Você tem os espíritos ali de mais alto escalão espiritual, vamos dizer assim, de elevação, apesar da humildade deles, de trabalhar nesse local. Vocês devem lembrar que teve um capítulo aí que mostrava o rio, né, um rio que passa ali no nosso lar, e que esse rio, ele é magnetizado pelo Ministério da União Divina. Então, eu fiquei pensando assim, vocês imaginem a quantidade de energia que esse pessoal, que essas pessoas, que esses irmãos, devem gastar para fluidificar e magnetizar aquele rio que passa no nosso lar, e que, segundo ele, lá no capítulo anterior, acaba desaguando aqui num rio nosso, aqui na Terra. Então, eu acho muito claro assim, mesmo que o certo seria assim, quanto mais esses espíritos são elevados lá na União Divina, possivelmente menos alimento físico eles vão precisar, né? Eles vão se alimentar mais, vamos dizer assim, do amor, etc. Mas não é assim pelo jeito aqui. Pelo menos o que eu estou vendo aqui é o seguinte. Isso aí é uma lei da física, chama-se lei da conservação da energia. Você não pode dar uma energia que você não tem. Você precisa, por mais elevado que você seja, bom, eu não vou dizer em escalões muito altos que a gente não tem ideia, né? Mas mesmo os espíritos da União Divina, possivelmente eles precisam se alimentar muito, muito, para conseguir fazer essas coisas, como magnetizar um rio, magnetizar a água que vai ser servida ali no nosso lar, as coisas, os alimentos, a água, etc. Então, pela lei de conservação da energia, para você dar energia, você tem que receber energia. Aqui para baixo, ela fala assim, meu olhar indagador ia de Lisas para a senhora Laura. Ansioso de explicações imediatas, sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Antes de a gente passar para o outro, queria ouvir vocês, se vocês discordam, concordam, o que vocês... Só tem que concordar, né? É tudo muito bem explicado, né? Eles são bem didáticos nesse ponto. Eu achei bem tranquilo. Eu achei interessante, porque eu pensei assim, por uma união divina, por que eles vão... Né? Porque o amor é o alimento da alma. O próprio título fala, né? O amor é o alimento da alma. E aí, por que ele fala que a união divina atinge o inimaginável, né? Assim, a quantidade seria muito maior, né? Então, eu pensei assim, não sei se estou errado, mas eu pensei assim. Também pode ser, talvez, interpretado como se de uma maneira diferente, inimaginável, talvez, não sei te falar. Também né? Esse inimaginável não está explícito que seja isso, né? Ele deixou no ar. Verdade, deixou meio no ar. Verdade. Interessante essa forma, né? Ele fala suco. Suco seria de fruta mesmo, né? É isso, né? E assim, a preferência deles por utilizar a fruta mesmo, né? Não, por exemplo, assim, a planta, né, Badir? A planta, as folhas, não sei, sempre que eles falam assim no nosso lar,
eles se referem muito a suco, a frutas. Eu nunca ouvi falar, usamos comer uma folha, tal, coisa assim, né? Como a gente vê aqui. Talvez porque o suco, ele tenha, não sei, mais propriedades, e você concentrar ali os fluidos, etc. Talvez. Bom, bom, aqui ela, depois de explicar tudo isso, aqui embaixo, o André Luiz ficou indagando, né, olhando para um lado para o outro, todos estavam sorrindo na natural perplexidade dele, né, desses conhecimentos. Aí a mãe de Lísios veio de novo fazer novos comentários. Nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Achei muito interessante isso. Então, a tal importância, né, que eles dão à nutrição espiritual. E tem aquela questão, né, do passado, lá da história do nosso lar, que eles se alimentavam de uma forma muito mais próxima da terra aqui, daquele alimento mais pesado e tal, e depois houve aquela mudança, né? Quer dizer que naquela época os instrutores, eles fizeram uma revolução e eles continuam vindo de tempos em tempos. Isso mostra algumas coisas, por exemplo, mostra que sempre existe o risco, né, de um novo ataque ali, de uma nova mudança, retroceder, né, de você manter uma situação dessa importante, né, dessa evolução que eles tiveram em relação aos alimentos. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é físico, assim, é fluídico, na verdade. Ela fala físico, mas é fluídico, né? O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados da colaboração da graxa do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Que quem se nutre aí é o perispírito, né, dos alimentos fluídicos. A alma, segundo ela, então são dois tipos de alimentos. O alimento fluídico aí vai para o perispírito, vai funcionar como essa graxa e o óleo, né, e a alma mesmo se alimentaria do amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos esta verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? A palavrinha cibo, ele coloca lá embaixo uma notinha dizendo que é alimento, né? É um tipo de alimento. Eu achei muito interessante essa questão de o amor ser o que nutre a nossa alma. E eu encontrei eu até falei já tem um capítulo, acho que não sei se foi a Márcia que fez sobre alimentação, né? Que a gente estava discutindo alimentos, que eu li aqui uma parte um capítulo de Evolução em Dois Mundos, no final, que chama-se Alimentação dos Desencarnados, do André Luiz. Nesse capítulo ele fala que o perispírito faz uma síntese quimio-eletromagnética, através da energia de amor que uma pessoa projeta na outra, de amizade, aquele sentimento, aquela vibração de amor, ela atinge o perispírito, através dos poros, ele fala assim, poros muito permeáveis do perispírito, essa energia entra e ela estimula uma síntese, igual quando você come uma glicose, a glicose vai entrar lá no ciclo, lá vai produzir energia. Esses raios de amor, esses raios de energia, eles vão estimular essas células a uma síntese química, por isso que ele chama síntese quimio-eletromagnética. E vão produzir uma espécie de alimentação ali no perispírito, que vai levar eles a um estado de manutenção do seu corpo perispiritual. Num outro livro que eu encontrei, muito interessante isso daí, viu? Eu fico assim, emocionado ao que eu falo. É um livro chamado Universo e Vida, do Áureo. Áureo, ele foi, na verdade, Áureo é um pseudônimo do próprio Blaise Pascal, do grande físico, né? Blaise Pascal, físico, filósofo.
Esse autor, ele fala que o perispírito é capaz de fazer como se fosse uma fotossíntese. Muito interessante isso. Então, veja bem, a luz que incide nas folhas da natureza, ela produz glicose. Seria mais ou menos meio grama de glicose por metro quadrado de folha verde, mais ou menos, é o que ele fala, né? E a luz que incide no nosso perispírito estimula uma substância chamada opsinas, como nós temos no olho também, chama rodopsina, que detecta a luz, por isso que nós enxergamos, né? Lá nos cones e bastonetes você tem rodopsina. Aqui no nosso corpo nós temos as opsinas. Então, essas opsinas, no corpo físico eu estou falando, no corpo físico, essas opsinas são, além da melatonina, que dá cor, né, na nossa pele, né? Essas opsinas, elas são muito sensíveis a certos tipos de ultravioleta. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a luz azul é capaz de eliminar a depressão, por exemplo, depressão sazonal. Esses países frios que eles têm depressão sazonal, quando a luz vai escurecendo, eles ficam deprimidos. Às vezes, na Noruega, por exemplo, você tem 18 horas por dia, se não me engano, ou mais, é escuro, né? Você tem pouco período de luz. A luz azul, se você vendar a pessoa e colocar a luz azul na pele, sem a pessoa estar vendo que é azul, é capaz de estimular essas opsinas e reduzir a depressão. Vocês veem que a luz, ela é capaz de mexer com o nosso corpo físico. Quanto mais o corpo espiritual, que é super sensível, muito mais sensível, milhares de vezes mais sensível que o corpo físico. Então, quando aqueles espíritos se aproximam com aquela luz muito intensa, que a gente vai ver em vários capítulos do André Luiz, na verdade, acontecem várias coisas ali. Primeiro, ele deve produzir uma sensibilidade muito grande no perispírito, ele alimenta mesmo as células nossas, e por aí adiante. Então, quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Deixo aberto para vocês agora. É que, na verdade, a cor azul, né, ela trabalha as emoções, né, a calma, tudo isso, ela relaxa as pessoas, né, então isso traz, por conta, provavelmente, disso também, né, que ela trabalha na questão da depressão, porque ali a pessoa, geralmente, às vezes, a depressão, ela surge até da angústia, do mal-estar da pessoa, ou como que chama, hoje que as pessoas estão sofrendo muito de angústia, de tudo isso, então a cor azul, ela vai trazer essa tranquilidade, essa calma. Isso mesmo. Mas aí eu me perguntei, Abadia, será que é porque eu estou vendo a luz azul? Entendeu? Mas aí ele fala que não. Não, Mesmo que eu vende a pessoa assim, para ela não saber que tem luz azul, a pele dela é capaz de gerar esse estado de antidepressivo. Mas a questão das cores, a gente trabalha até a distância, né? Mentalizando, através da mentalização. Verdade. Não precisa ser ali aplicando nas próprias pessoas, mas mentalmente, quando a gente aplica. E essa luz azul, ela tem um sentido muito importante, porque ela é a cor dos mestres, né? Ela é a cor do São Miguel Arcanjo, né? A cor azul, né? Tudo isso, ela tem um grande significado, um simbolismo muito grande. Sim. Verdade. Fala, Márcia. Então, em relação a essa visita das esferas superiores, dos instrutores, eu acho que, assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Mas também de uma questão de uma educação continuada, né? Porque eles ficam a vida inteira, cada vez estudando mais, progredindo mais, analisando certos aspectos, evoluindo naquilo. Eu acho que deve ser um pouco assim. Agora, uma coisa que vocês estão falando, e me fez lembrar de uma vez eu tomando passe, e o mentor me falou assim, minha filha, você está muito sem energia, você está muito cansada, muito esgotada. Por que quando você ora, ele perguntou quando que eu fazia oração, eu falei que eu fazia oração de manhã cedo, quando o sol nascia, eu sentava numa cadeira na minha varanda e tal. Aí ele falou assim, você não sabe que a energia cósmica universal é abundante no universo inteiro, é ilimitada, está à nossa disposição? Que adianta ter um rio caudaloso na sua frente se você vai lá pegar água com dedal? Eu achei isso muito forte. Então, você tem que imaginar que essa energia cósmica universal está chegando até o seu perispírito, seu corpo físico e todas as estruturas,
e estão te energizando. Aí eu fiquei falando aqui com vocês agora, eu fico pensando, talvez nós ainda somos tão pequenos que a energia cósmica universal está aí e a gente pega de dedal, né? E esses irmãos inimaginavelmente evoluídos conseguem se conectar com essa energia, e essa energia vem no seu perispírito, talvez através dessas situações químicas que você descreveu, em uma espécie de uma fotossíntese, mas eu acho que não pode ter uma relação, estou aqui fazendo minhas conjecturas. Totalmente, eu acho, sim. Com energia cósmica universal? Sim, ela falou, conecte, minha filha, conecte, como quem diz, pelo amor de Deus, minha filha, isso é abundante no universo, vocês é que não sabem se conectar, vocês não sabem puxar ainda aqui, pegar essa energia, talvez a diferença esteja na capacidade de se conectar com ela, né? Que eu, pelo menos, a gente ainda tem aqui na Terra muito pouca, e de repente esses espíritos mais evoluídos tenham essa condição mais apurada, né? Verdade. Mas eu acho assim também... Pensamento só, assim. Não, mas eu acho perfeito, você complementou assim, de uma forma muito bacana. Eu acho que a gente está em contato constante com essa energia cósmica universal, mas só que eu acho que é básica. É o amor que vai transformar essa energia. Sim, com certeza. Energia, entendeu? É como se fosse assim, nós vamos comer o açúcar, mas para transformar o açúcar em proteína, para transformar em não sei o quê, o metabolismo da energia cósmica universal, o grande estimulador disso seria o amor, eu acho. O amor. Estado Vamos amoroso, assim, né? Isso, exatamente. Porque esse concentrado de fluido que eles falam aqui não vem do nada, né, Márcia? Isso daí foi transformado de energia cósmica universal também, né? Uhum. Então, essas elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lises interveio, acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo as exigências do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, precisamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. O que vocês acham? Primeiro os motores a carvão, aí depois os motores a diesel, depois os motores a gasolina, depois a álcool, depois elétrico. Agora elétrico. Depois eólico, aí vai indo, uma hora vai sutilizando, né? Verdade. E lá também, né, Márcia? Lá também, né? Cada vez vai se sutilizando. Tanto é que eu vou até adiantar aqui para mostrar para vocês. Olha essa frase de Jesus aqui embaixo. Eu tenho, Jesus em João, Jesus disse o seguinte, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Esse alimento deve ser alguma coisa assim, que não dá, eu não consigo nem imaginar. Aqui é mais ou menos aquela coisa que a gente já comentou, né, essas substâncias suculentas seriam concentrados fluídicos, que vem, eu acho que concordo com a Márcia, vem do concentrado, é a energia cósmica universal transformada. Aliás, como tudo, né? Mesmo aqui a matéria é uma concentração da energia cósmica universal. Bom, não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Ela sempre lembrando, né, que, como a Márcia estava falando, que nós precisamos do alimento porque nós temos um veículo, seja o veículo físico ou veículo espiritual ali, né, no caso, o corpo psicossocial. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem, nós, dependemos absolutamente do amor. Todos nós nos movemos nele e sem ele não teríamos existido. Tem uma coisa mais simples que a gente não pensa muito bem, assim, é como nós servimos o nosso alimento no dia a dia aqui, a questão do amor, né? Isso aí é mais ou menos básico, né? Esse dia eu estava lendo em Miramês uma coisa que é fantástica, uma frase dele. Comes o que sentes, ele fala assim.
que ele quer dizer com comes o que sentes? O que vocês acham? Eu acho que a gente impregna no alimento nosso fluido, né? Nosso campo vibratório, aquilo que a gente mesmo constrói em nós. E depois a gente come isso? E a gente come isso, provavelmente. Ele falou assim, o Miramês falou assim, bebes o que pensas, quer dizer, a água que nós estamos ali, o que nós estamos pensando ali em volta daquela água, está impregnando ali. Bebes o que pensas e comes o que sentes. É mais ou menos aqui, né, que a gente está vendo. No Mensageiros, no Desenvolvimento Mediúnico, tem aquele livro do André Luiz, né, que chama sobre a mediunidade, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, ele fala nos domínios da mediunidade. Nos domínios. Quando eles vão avaliar um centro espírita, eles levam um aparelho chamado psicoscópio. Lembra do psicoscópio? Lembro. Eles pegam a cópula, o psicoscópio, cada um daqueles que estão sentados à mesa e vão fazer uma descrição de como as pessoas estão sentindo. E ele ainda fala, existe uma retroalimentação de tudo que você pensa na psicosfera que te envolve e você contamina tudo na sua vida com a psicosfera que você alimenta com os seus pensamentos e sua vibração. É mais ou menos isso que eu dizer. Fica incluindo os alimentos, a água e tudo mais. Né? É bem isso mesmo. Você falou uma coisa que veio assim exatamente o que eu li esses dias aí. Psicosfera. O que eu li é o seguinte, que o que você come, o que você bebe, o teu ambiente alimentar, ele influencia muito o nosso campo áurico. Será que o campo áurico que eu li é igual à psicosfera que você está falando aí? Eu acho que é a mesma coisa. Tá. No meu entender, eu acho que é a mesma coisa. Tá. E aí ele fala o seguinte, quando, por exemplo, se você se alimenta muito compulsivamente, vai adquirir uma obesidade, uma doença nossa, né, mental, ansiedade e tal. Essa sua psicosfera fica contaminada pelos seus pensamentos em alimento. E aquela psicosfera nossa é que as pessoas, por simbiose, o espírito, por simbiose, ela se encosta na aura, ela se nutre pela própria aura. Então, é por ali, mais ou menos, que surge aquela simbiose. Então, o nosso comportamento alimentar atrai irmãos, assim, que estão inconscientes das coisas que estão acontecendo, né? Mas eles se atraem por uma questão de simbiose mesmo, eles se alimentam aí, próximo. Eu acho que é importante o momento da refeição na família, por exemplo, a gente sempre foi acostumado a acordar, tomar café da manhã juntos, depois almoçar juntos, até hoje a gente faz isso. E você almoçar num ambiente de paz, uma conversa leve, todo mundo sem esse telefone ligado, prestando atenção ali, eu acho que isso hoje está cada vez mais raro, faz muita falta numa família, assim, faz falta a gente ter essa... Verdade, concordo plenamente. Porque minha mãe, como está doente agora, a gente resolveu que todos nós, a pedido do meu pai também, que a gente vai almoçar lá na casa dele. Porque, para mim, na hora do almoço, é a única hora que eu posso visitar minha mãe. E depois não tem mais como, nem antes nem à tarde. À noite, quando eu saio do consultório, ela já dormiu. Então, nós decidimos que todo dia vamos almoçar lá. Aí vai eu, meus 2, 3 filhos, dependendo, um dia vai um, outro dia vai outro, e a gente ali dá aquele suporte familiar para eles, conversa com eles, e dá aquela troca, e bate papo, e toma café. Então, aquilo vai formando uma psicosfera da família, que vai impregnando o alimento, que você vai... E isso, hoje em dia, a gente vê que pelo dia a vida corrida que a gente tem, cada vez menos você consegue ter essa calma na refeição, né? Verdade. Bem lembrado, viu, Márcia? A questão alimentar nossa do dia a dia é um assunto que a gente deveria conversar mais, né? Também é. A gente conversa muito das amizades, conversa muito, assim, dos pensamentos, mas não conversamos muito sobre como se alimentar, como é a atitude ética, correta, espiritual de se alimentar. Você falou muito bem agora. É outra coisa que eu tenho a leve impressão, posso estar errado, deveria fazer um inquérito sobre isso, um estudo, que as outras religiões, eles têm muito mais respeito pela alimentação, a oração, assim, faz parte. Algumas religiões, por exemplo, os muçulmanos, né, eles costumam orar antes de comer.
os protestantes aqui, esses dias eu estava com a Cris num restaurante, uma família inteira, né, fazendo o sinal da cruz, tal, antes de orar. Eu não sei, eu acho que os espíritos são, talvez, posso estar julgando errado, mas, assim, eu acho que outras religiões têm um hábito. Agora, não adianta só fazer sinais, né, tem que ver o pensamento, tudo mais. Bom, vamos Mas adiante. os evangélicos, quando chegam na nossa casa, eu falo porque aqui eles vêm muito, Aham. eles nunca comem na casa da gente antes de fazer a prece, de agradecer as pessoas daquela casa, de pedir para que Deus abençoe não só os alimentos, mas também a dona da casa, a pessoa que fez os alimentos. E lá nos Rosa Cruz a gente aprendia isso também. A gente sempre tinha prece de fazer na hora antes de comer os alimentos, a gente sempre tinha prece que a gente fazia. Inclusive, a gente pedia que não faltasse alimento, nem físico, nem espiritual, a nenhum ser vivente, né? Então, eu vejo os evangélicos dar de 10 nesse aspecto, sabe? Eles fazem um agradecimento assim, e eles não têm pressa, porque vai ficar não sei quem, tá doido lá para ir lá comer e meter, né, cair de boca nos alimentos, como fala, não, eles fazem com calma e eles fazem um agradecimento ali bem do coração mesmo, entendeu? Eu Bacana. concordo, Badia, eu acho que é bem assim mesmo, os evangélicos são muito dessa forma, e eu acho muito bonito isso, eu acho bem legal. Vocês imaginam que o alimento deles fica muito, muito mais precioso nesse sentido, né? Muito mais equilibrado. Sim, sem dúvida. E aí tem essa frase de Jesus, né? Eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Bom, continuando aqui, porque tem ainda 15 minutos. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lisa atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, os quais todos aprenderemos, mas dia ou menos dia. Que a prática do bem constitui simples dever. A caridade é dever, e o amai-vos, provavelmente, aqui é amar, alimentai-vos uns aos outros. Né? Aconselhávamos igualmente a alimentar-nos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Encarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. É a mesma coisa, né? A questão do amor é o alimento da alma, né? Então, interesse fraternal, confiança mútua, então nós estamos fazendo nada mais do que fortalecendo nossa alma, nosso perispírito, né? Vocês têm alguma coisa mais aqui? Não sei se... E Jesus falou, né, nem só de pão vive o homem, ou seja, o alimento nosso não é só nessa questão da matéria, quando a gente pensa, né, é um conjunto de tudo. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando, ele sempre acha que ela está adivinhando, ela está lendo o pensamento. Adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. Ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação, o entendimento mútuos, permanece muito acima da união física, reduzida, entre eles, a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. É essa permuta magnética, né, que é dessas pessoas, né, que estão em carinho, confiança, dedicação, entendimento mútuo, que deve produzir esses efeitos, né?
Inclusive, nos planetas mais evoluídos, existe só a troca de magnetismo entre as duas pessoas, na verdade, né? Verdade. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Isso aqui é sobejamente comprovado aqui na Terra mesmo, né? Já se sabe que as pessoas sozinhas, solitárias, elas adoecem muito mais. Tem aquele livro do Harold Koenig, que chama, eu esqueci o nome, Espiritualidade na Prática Clínica, né? Ele mostra lá, mas com dados assim, é perder de vista. A referência dele assim, é 150 artigos, tal, nas melhores revistas, que as pessoas vivendo em agrupamentos, seja religiosos, etc., tem muito mais saúde, menos câncer, menos hipertensão, etc. E aqueles que vivem mais sozinhos, eles tendem a ter mais doenças. O mundo solitário, né? Não estou falando daquela introspecção, da meditação, por exemplo. Não dá para dizer, por exemplo, que o Gananda era solitário, né, Badia? Ele era uma pessoa extremamente, assim, vamos dizer, conectada ao mundo dele, né? E ele vivia com muitas pessoas, né? Exatamente. Porque, às vezes, a solidão, as pessoas entendem, é aquela pessoa, né, que exclui de todo, né, do mundo todo, né, e fica isolada de todo mundo, né? Porque, às vezes, a pessoa também está às vezes, tem uma família enorme, mas ela é sozinha no meio, mesmo se for, né? Às vezes, a solidão está junto com muitas pessoas também, né? Porque, às vezes, a pessoa está no meio de muitas pessoas, mas não estabelece uma conexão com essas pessoas também, né? Então, é muito singular. Acaba não tendo esse alimento, né, que é o... Sim, essa troca, alimento, né? Essa troca, né, de magnetismo, né? Se ele não tem esse magnetismo, vamos dizer assim, o perispírito dele não pode estar perfeitamente em equilíbrio, né, o tempo todo, né? Aí vai adoecendo, tem uma tendência a adoecer. Até pelo fato que a pessoa vai entrando num campo vibratório dela com ela mesma, né? Ela não se alimenta de nada que seja fora dela, né? A não ser quando, no caso dos mestres lá, né, que eles ficavam não sei quanto tempo, assim, no caso de Jesus ficou lá tanto tempo lá no deserto, ou alguns mestres, mas ali eles estavam com Deus, na verdade, né? Eles estavam com essa conexão divina, eles não estavam conectados só com o eu inferior deles, né? Mas também com o eu superior e com Deus. Superior, né? Sim. Aí é o que o Gananda fala, solidão com Deus. É diferente da solidão que a gente conhece, né? A solidão com Deus é diferente. Verdade. Eles costumam dizer que existem duas definições, a solidão e a solitude, né? Verdade. A solidão é como a Badia falou, você pode estar com 50 pessoas em volta e sentir solidão porque tem uma desconexão, né? Já a solitude é você ter momentos prazerosos sozinho, você poder meditar, você poder ter um mundo individual, interno, rico, né? Trocar com a espiritualidade, acho que é bem diferente. Verdade. Na verdade, a gente nunca está só, né? A não ser que você não estabeleça essa conexão, né? Mas sempre tem muitas pessoas à nossa volta, né? Então, quando você fala da questão da meditação, por exemplo, naquele momento e os outros momentos, né? Quando você trabalha essa questão interna, você está sempre conectado com essas pessoas que não estão visíveis aos olhos, muitas vezes físico, mas elas estão ali com você e você está trocando, porque você começa a sentir, né, a presença daquelas pessoas que não estão ali visíveis aos seus olhos físicos, mas elas estão presentes ali na sua vida. Verdade. Então, solidão, resumindo, é um estado de espírito. Exatamente. E eu penso assim, às vezes você está num ambiente em que você não tenha todas aquelas características que ele disse ali, compreensão, amparo mútuo, conexão com aquelas pessoas, você fica completamente apartada delas, né? Porque não há uma ligação com elas, né? É bem isso mesmo. Como a gente precisa, nós somos seres sociais, né?
A gente precisa se socializar desde o dia que nasce até o dia que morre, senão a gente adoece, a gente não troca, a gente não evolui. Como a gente precisa da troca social, né? Teve um indivíduo que disse o seguinte, eu concordo em parte com isso. Quem tem vida interior jamais conhecerá a solidão. Mais ou menos isso. Ele tem a solitude, não a solidão, né? É verdade. Aqui já é o final, eu acho que, deixa eu ver se eu tenho mais dois, mas é assim, bom, como vê meu amigo Getúlio Lises contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. É isso aí que a Badia falou. Exatamente. O pão material, porque tem o pão no sentido figurado, espiritual, mas aqui o pão físico. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Interessante a campainha, né? Lá todo mundo pensa, você sabe quem está na porta, sabe quem tá... Pelo menos ela, se ela lê o pensamento ali do André Luiz, ela sabe quem está vindo, mas tem a campainha, né? Exatamente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lises, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério de Esclarecimento. Saudações, abraço, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito, não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lises, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lascínea, esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possas acompanhar nesses entretenimentos. Então, mesmo lá no plano espiritual, a advertência materna é de bastante valor, né? Então, continuamos tendo as mães preocupadas, né? Eu acho que é isso. E as considerações de vocês, finais. Temos ainda 8 minutos. Eu percebi, por exemplo, quando ele toca campanha, né, a questão do respeito, né, de entrar no recinto do outro, né? E eu lembrei quando a gente ia fazer o Evangelho no Lar ali no Jardim Noroeste, no domingo, dia da sopa, e Adão sempre falava para a gente nunca adentrar o quintal das pessoas antes de pedir licença, que isso era muito sério, que se a gente precisava ter esse respeito, né, antes de adentrar, mesmo que fosse o quintal das pessoas, sempre pedir licença antes, né, e eles fazem isso, né, quer dizer, sabe quem está ali, mas antes ele é como se fosse assim, eu respeito, né, a sua casa, né, e só vou adentrar quando você me der a permissão, né? Então, o respeito pela individualidade das pessoas, né? É verdade. Pensei nisso também. Eu tenho algumas amigas, por exemplo, que uma tem a chave da casa da outra, tipo, uma vai viajar, outra vai lá, vai dar comida para o gato, vai molhar a planta, e vice-versa, né? Mas nenhuma de nós nunca chegou na casa da outra mesmo, por ter a grande amizade, e não tocou a campainha. Jamais, é uma coisa diferente. Você tem para um momento de urgência, de emergência, mas jamais toca a campainha e espera ser atendido. É exatamente isso. É isso mesmo. É uma questão importante, né, de respeito. E ainda melhor ainda quando você você combina antes, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, a gente vai ter um hábito de visitar a pessoa assim, sem avisar, aquela coisa, né? Esse também é um respeito, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque a gente tem esse hábito aqui no Brasil, né? Sim. Chega na casa dos outros, lá, vim te visitar, né? Sabe a situação, como né? Assim, mas acontece muito. Eu recebo aqui em casa, né? Claro que a gente vai tratar bem e tudo mais, não tem a menor dúvida, né? Mas é sempre de bom ouvir que a gente faça isso. Né? É isso, então. E a Márcia não viu, né, Márcia? Mas bem no comecinho eu mostrei aqui, nós temos 5 minutos ainda. Você lembra que eu perguntei se aquele coração azul era uma forma de pensamento? Sim, lembro.
Aí eu fui pesquisar nesse livro aqui, Formas Pensamentos, da Annie Besant, do Charles Leadbeater, né? E quando existe agrupamento religioso, alta concentração, egrégora religiosa, oração, diz que a forma pensamento ela é azulada. Puxa. Interessante, né? Legal, né? É. Muito bom. Acho que o próximo vai ser, é o meu, né? Pela escala, não sei se está na mesma ordem. Eu tenho que olhar lá, mas eu te aviso. Então Tranquilo. tá, eu acho que sou eu que vou fazer o próximo capítulo. Esse foi o capítulo 18, né? Esse foi o 18. Eu acho que é você, sim. Oi, doutor Paulo. Oi, Era comigo que o senhor estava falando? Não. Ah, tá. É que ela chama Marcelena também, que você falou Márcia, por isso que ela está perguntando. Ah, é verdade, Márcia, desculpe. É a Márcia Tezeri, mas não era a Márcia Tezeri. Tá certo. Verdade. Não, você sabe que eu vou pontuar uma coisa que o senhor acabou de falar, a respeito, na Alemanha, principalmente, a gente teve uma professora de canto, e ela falava que é um hábito mesmo, na Alemanha ninguém visita ninguém sem avisar, porque é muita falta de respeito. E quando ela veio de lá, realmente ela achou muito estranho aqui o povo brasileiro, eles entram na casa, mexem nas coisas, e ela ficou horrorizada. Realmente, cada cultura tem seu sistema, né? Isso é nosso aqui, né? Não tem... acho que é difícil mudar isso, mas não tem problema. Nós, felizmente, também o brasileiro tem outra coisa, né, Márcia? Nós temos a capacidade de reagir bem a essas coisas, né? É verdade. Adequar-se, né? Nos adaptarmos a essas Se coisas, que é isso adaptar, mesmo. Há uma certa espiritualidade nisso aí no brasileiro, né? Uma certa compreensão maior, né? Verdade. E lá, por outro lado, como eles têm, assim, vamos dizer, uma tolerância menor, essas coisas, então, é da cultura deles, né? Tinha uma pessoa que contava uma história que ele foi nos Estados Unidos e tinha naquela época acho que era disquete ainda que existia, e tinha lá que era terapêutico, né? Ele ficou curioso e comprou, né? Porque lá nos Estados Unidos, daí quando ele foi ouvir, era o canto do grilo, na verdade, que era o terapêutico, né, deles. Daí falou que também na Europa, em muitos lugares, existiam as pessoas que dão abraço, né, nos outros, que também é terapêutico, as pessoas ganhavam, né, para dar abraço nos outros. Daí comentou que nós, brasileiros, né, nós temos muitas coisas de graça, e muitas vezes a gente não valoriza, né, que aqui a gente tem o canto do grilo de graça, que é terapêutico, a gente tem o abraço, que é de graça, que não precisa de ninguém estar sendo profissional, né, para dar o abraço para curar as pessoas. Então, muitas coisas que às vezes são simples e que a gente pode, né, aproveitar e que às vezes a gente não percebe, né, isso também. Badia, mas olha, vou falar uma coisa, desculpe, mas o brasileiro, ele, como diz o meu filho, eu não estou fazendo nenhuma piada, nada, só uma consideração, meu filho fala assim, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? É uma coisa que o pessoal fala, mas o brasileiro, ele vem, às vezes está com uma infecção, está gripado, ele vem e te abraça, sabe? Por mais que seja amor, ele sabe que ele pode contaminar outras pessoas. É aquele, vamos dizer assim, não existe limite, assim, para os cuidados das coisas, né? Então, é tudo no seu momento certo. Abraçar, a gente não pode sair abraçando todo mundo também, porque, sou brasileiro, eu vou abraçar todo mundo, não. Vamos lá, tem que ter aquele mínimo de cuidado, né? Mas é isso mesmo, no Brasil a gente tem isso, né, Matheus? Eu sou paulista, né? E o paulista, ele também é dado, é que nem o paulista do interior é muito o mineiro, né? E eu tenho um amigo carioca, que o carioca, quando ele vai para uma festa, ele é convidado para uma festa, ele leva 2, 3 amigos junto. Ele não pergunta se ele pode levar mais alguém, é normal isso no Rio de Janeiro. E ele disse que quando ele chegou na Inglaterra, ele foi convidado para uma festa, tinha 2, 3 amigos na casa dele hospedado, ele levou todo mundo. Quando ele chegou lá, as pessoas, o dono da casa, o inglês, ficou absolutamente apavorado. Como assim? Eu te convidei você, não essas pessoas todas. Não é possível. E ele se chocou com isso. Acontece. Bom, pessoal, são
21, cravado agora, 21 horas. Podemos encerrar, né? Sim. Eu vou fazer a oração de encerramento, então. Tá? Agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de aprendizado, a inspiração, o amor e a ternura com que dispensam as nossas reuniões, unindo nossos corações e nossas mentes para o aprendizado, para alcançarmos humildemente uma posição melhor de entendimento da vida. Entendendo melhor a vida, podemos dispensar mais energias, nos alimentarmos melhor desse amor divino e trocarmos energias e forças com os nossos irmãos. Que esta oportunidade de hoje seja também conduzida aos nossos irmãos que não puderam comparecer, mas também os nossos irmãos que permanecem nas ruas, abandonados, que sofrem nos hospitais, nos manicômios, que sofrem da fome, da guerra, que eles possam receber este pão espiritual que aqui hoje nós reunimos através dos nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Ok.